eu tenho 33 anos e eu fui casada por 8 anos em um relacionamento abusivo. Eu nasci em um lar cristão, no qual eu fui ensinada a servir sem reclamar. Eu casei virgem, com 20 anos, com um cara 9 anos mais velho do que eu. Eu fui abusada sexualmente muitas vezes pelo meu ex-marido. Ele me batia durante o sexo até ele ficar completamente exausto e conseguir então o seu prazer. Enquanto ele dormia, eu chorava baixinho, senão eu apanhava de novo. Quando a situação financeira dele piorou muito, eu precisei voltar a trabalhar. Ele foi em uma loja de produtos de beleza e comprou uma base e disse: use quando precisar para não termos problemas. E assim eu fazia, dia após dia. Sou da área da saúde e as pessoas percebem com facilidade comportamentos diferentes. Porém, eu sempre negava, pois ele dizia: se você contar, eu te mato de tanto bater, até você ficar desfigurada. Então, eu mantive aquela relação, até que comecei a ficar muito doente e passar mal. Eu desmaiei no hospital onde eu trabalhava. Quando acordei, eu estava no soro e a enfermeira falou: eu colhi sangue para fazer uns exames. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Tenta descansar, tá bom? Eu fechei meus olhos e implorei a Deus. Eu quero estar morrendo, eu não suporto mais essa vida. Enfim, umas 2 horas depois, chegou o resultado. E fora a anemia grave, pois eu só comia no hospital, eu estava grávida, para o meu total desespero. Chorei como uma criança, e todos felizes ao meu lado. Mal sabia o que se passava. Fui para casa ao término do plantão e senti que aquele bebê talvez fosse a oportunidade para que eu não apanhasse mais. Iludida. No dia seguinte eu tomei coragem e contei ao meu marido. Eu tô grávida. Ele disse: o que, sua vadia? Como assim grávida? Eu não quero um filho teu. Você só serve para bater e mais nada. Porém, aquele dia, ele não me tocou. Passou vários dias sem falar comigo e eu continuei seguindo a minha rotina. Mas quando fui ao médico, descobri que eu iria ter problemas. Eu tinha marcas por todo o corpo e o médico queria me examinar. Tentei argumentar com o médico que o fato de eu trabalhar com ele me deixava com vergonha. A desculpa colou, claro, na primeira consulta. Foi-nos passando o tempo e eu fui fazer ultrassom para saber a condição do bebê. Quando ouvi aquela batida do coração, eu senti que minha vida finalmente tinha um sentido. Fiquei de olhos fechados ouvindo aquele maravilhoso som. Mas o médico virou e disse: você é uma mulher de sorte, a encomenda veio em dobro. Saí do consultório sem chão. Fiquei mais de 1 hora sentada na escada de emergência chorando. Pensei: como eu vou criar 2 filhos? Meu marido vai me matar. Segurei a informação comigo por alguns dias, até que contei. E ele teve um surto, dos piores que eu já tinha visto. Me bateu tanto que eu perdi a consciência. Quando acordei, ele não estava mais lá. Meus braços doíam, minha barriga doía, o meu rosto estava coberto de sangue e de esperma também. Chorei para passar aquilo tudo e pensei: eu nunca apanhei dos meus pais, eu sempre fui uma boa filha, tirei as melhores notas, estudei, me formei, fiz faculdade, eu não mereço essa vida, não só por mim, mas pelos meus filhos também. Passou um tempo sem que ele falasse comigo, ou tivesse qualquer outro contato. Ele era um homem de Deus. Ele ia à igreja de segunda, quarta e domingo. Era admirado pelos irmãos como bom esposo, e todos davam parabéns pelos gêmeos que ele mesmo contou à igreja com alegria. Quando completei 6 meses, eu não tinha engordado quase nada. Eu estava sentada na casa da minha mãe almoçando. E chegou um primo que eu não via há séculos. Me abraçou, me beijou, abençoou os bebês e almoçou com a gente. Meu marido se irritou com a presença dele e pediu para que a gente fosse embora. Minha mãe insistiu para que ficarmos, mas meu marido disse que não. Se despediu e saímos. No caminho ele disse: se prepara, que chegar em casa vamos acertar as nossas contas. Eu chorando já implorei para ele ter cuidado com os bebês. Ele disse que não ia fazer nada aos bebês, mas já não poderia prometer nada sobre a mãe deles. Nessa noite, ele quebrou meu maxilar, 2 dentes e um osso do rosto. Eu saí de casa no SAMU. Ele disse ao SAMU que me achou assim e ligou. E eu disse que foi um assalto. Fui internada às pressas, com contrações e hipovolemia. Meus bebês nasceram antes do tempo, um menino e uma menina. Eu estava totalmente sedada quando eles vieram ao mundo. Fiquei em coma por 14 dias. Quando acordei, eu estava com uma dor insuportável. A primeira coisa que perguntei quando o médico tirou o tubo da minha boca foi como estavam os meus bebês. A situação era grave. Eu mal podia esperar para ver os rostos dos meus filhos. Quando tive condições, eu fui levada para a UTI.
e eu vi os meus pequenos, com os olhos cobertos, os dois juntinhos, cobertos de fio. A fralda era gigante para eles. Chorei tanto sobre aquela incubadora. Eu me sentia culpada por ser fraca e não largar aquele marido. Eu estava chorando na UTI e meu marido chegou. Eu vim correndo quando soube que você acordou. Me conta o que aconteceu com você. E a mão dele estava apertando meu braço. Tomei coragem por meus filhos e disse: eu vou contar, assim que a polícia chegar. Ele disse baixinho: você não seria capaz. Eu mato você e mato eles também. Eu respondi: tenta. Juro que não sei de onde veio tanta coragem. Logo comecei a receber visitas. Irmãos da igreja, muitos deles com palavras de carinho e conforto. No entanto, outros com palavras dolorosas, de que eu estava pagando meus pecados, que meus filhos estavam naquela situação por culpa minha. Uma louca disse que eu não deveria tirar leite para eles, pois depois ia ter de fazê-los vomitar por conta do pecado original. Foram tantas palavras que quase me afastaram da fé. Até que 2 dias após eu acordar, a polícia veio, e eu não conseguia falar, eu só chorava. A psicóloga tentou ajudar, mas eu tinha muito medo, eu sabia do que ele era capaz, então fui fraca, mais uma vez, e disse que tinha sido assaltada. Lembro do olhar carinhoso do policial, que já era um senhor. Pegou na minha mão e disse: você tem certeza, minha filha? Porque eu juro proteger você e seus filhinhos com minha vida se necessário for. Ele sabia a verdade, e eu disse que não conseguiria reconhecer o assaltante. Passei 13 dias no hospital com os meus filhos, mas acordei uma madrugada e fui até a vidraça da UTI. Ao lado de fora do hospital, eu conseguia ver 2 pombas brancas. Naquele momento eu tive certeza que meus filhos não ficariam nos meus braços. Lágrimas molharam meu rosto, assim como nesse momento. Passou mais 3 horas, e eu com uma calma que não era minha. Fiquei sentado o tempo todo ao lado da incubadora. Não saí para nada. Teve um momento que eu fui falar com a enfermeira e disse que queria segurá-los. Ela disse que não. E logo em seguida eu peguei no braço dela e disse: quero abraçá-los, enquanto eles ainda estão quentes. Ela chorou e sentiu que eu falava muito sério. Com grande ajuda de todos, ela pegou o primeiro, um menino, lindo, perfeito, e com todos aqueles fios e tubos, entregou ele no meu colo. Depois colocou minha menina, princesa, pequena, do tamanho da minha mão, e os dois ficaram deitados sobre o meu peito, junto com as mãos entrelaçadas, e eu senti o exato momento da partida deles. Primeiro, minha menina deu um suspiro forte, e 10 minutos depois o meu menino apertou a mão da irmã e se foi. Meus anjos partiram nos meus braços. Foi o dia mais difícil da minha vida. Eu fiquei sem chão, sem ação, por tempos com eles no colo. É dor que desatina e dói muito. Após o sepultamento dos meus filhos, que foi a coisa mais dolorosa que eu já vivi, eu chamei novamente o policial, que tinha deixado seu telefone pessoal comigo. Eu fui até a delegacia e contei toda a verdade para ele. Os anos de abuso, as surras, as fraturas, as múltiplas visitas aos hospitais, a visão que eu perdi parcialmente. Ficamos 3 horas conversando, porque aquilo não foi um depoimento, foi mais que isso, foi um desabafo. O escrivão pediu várias vezes para eu parar, pois ele estava chorando e ele não conseguia digitar. Foi muito difícil relembrar cada momento, foi como reviver, mas o fato de ele ter causado a morte dos meus filhos fez com que ele fosse preso imediatamente. Mas ficou preso só 4 anos, por bom comportamento, né? Eu mudei de cidade, de nome, de vida, mudei o túmulo dos meus filhos, troquei de amigos, de cor de cabelo, de profissão, mudei até os documentos. Foi difícil, mas sinto como se eu tivesse reencarnado, sabe? Depois de 3 anos de todo o ocorrido, eu conheci alguém muito especial, que me trata como uma rainha, me protege, me deu uma vida digna, sabe? Mudou o meu mundo. Nesse dia 10/6, faz mais 1 ano que eu perdi meus filhos, e meu esposo pediu férias para ficar ao meu lado, pois sabe que é um dos meses mais difíceis do ano. Eu peço a vocês, meninas, que valorizem quem te ama. E mais, o pequeno abuso, ele vira um grande abuso. Meu ex tinha sinais de desequilíbrio, e eu nunca quis ver. Faz isso porque me ama. Faz aquilo porque me ama. Enfim, tudo era justificado pelo amor. Até que um dia não tinha mais justificativa. A história não é minha,
mas é a situação de muitas mulheres. E vocês não podem se calar. Denuncie.